Hoje, o capítulo 2 do Missionários da Luz, como já foi dito no início, né, no prefácio do livro, é um livro um pouquinho mais com detalhes mais técnicos, até da própria ciência da medicina e tudo mais. E esse capítulo ele tem o nome justamente de um órgão, né, dentro do nosso corpo humano, que fica dentro do cérebro, e que a ciência médica, na época principalmente que o livro foi escrito, era muito pouco conhecido em relação às particularidades que esse órgão tinha. E o livro nos mostra que ele tem um papel muito importante na comunicação com o mundo espiritual. Então se chama a epífise. E no capítulo anterior foi citado justamente que na hora que o André Luiz estava vendo o médium que ia receber a mensagem, psicografando aquela mensagem, ele viu vários locais do médium que emitiam luz, principalmente a cabeça. Mas especialmente ali naquele local do cérebro, no centro, um foco de luz azul mais intenso. E é justamente isso que nós vamos aqui estudar. Eu peguei uma foto aqui da internet só para a gente ver mais ou menos a localização. Tá vendo? A epífise fica bem no centro aqui do cérebro, um pouquinho mais deslocado para a região posterior. E aí, então, vamos lá. Vamos começar o capítulo da epífise. Ao passo que o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Então, o André estava aproveitando aquela capacidade que o Alexandre, né? Então, lembrando que não é mais o Aniceto que está acompanhando o André Luiz nessas instruções, agora se chama Alexandre, e através desse espírito, né, que ajudou o André Luiz a melhorar a forma de visão dele. Então ele estava aproveitando aquilo e se fixando no médium, no que estava acontecendo naquele momento. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Então, quanto mais o André Luiz prestava atenção, mais intensa parece que aquela luz ficava. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor formavam seus raios, um lótus de pétalas sublimes. Olha que maravilha, né? Formava energeticamente a luz que emitia ali, né? Como se fosse uma flor. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então, olha, esse detalhe também é importante. Em todo mundo, todos nós temos essa glândula, e num momento de oração, principalmente, no momento em que a gente eleva o nosso pensamento, né, como a gente está fazendo aqui agora, essa glândula ela emite uma certa luz, brilhava em todos, mas no médium que ia fazer a psicografia, ele deixou claro aqui para gente que essa luz brilhava mais do que dos outros. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Ele vendo que vinha algo também, além da luz que ele emitia, vinha algo que era alimentado nessa comunicação que vinha do mais alto. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Então, até então, na época que o André Luiz era médico, foi médico e estudou, essa glândula atribuía-se a ela a função de um controle sexual na idade infantil do encarnado, do ser humano. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Então ele segurava, era como se fosse algo que controlava esses instintos até que chegasse o momento que era necessário que realmente ela agisse naturalmente. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia.
aparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, olha, isso é o que a medicina da época que o André Luiz estudava entendia e ensinava na medicina, né? Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Então, o que ele estava vendo era que isso estava indo muito além do que o que ele podia entender até então, né? Com o que ele tinha aprendido nos círculos ali da formação dele como médico, né? Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me findo o serviço ativo. Então ele estava curioso e estava esperando o Alexandre poder explicar melhor para ele sobre tudo isso. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Como o aniceto, ele anteviu, né, a curiosidade e a necessidade de aprender do André Luiz. Então, antes que o André Luiz perguntasse, ele já falou: conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você e para a humanidade, né? Quando esse livro também vem e traz essa informação. Sem dúvida, acrescentei, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. Então, para a medicina, ele tinha aquela função na infância, depois, quando entrava a idade adulta, ele atrofiava porque os órgãos genitais assumiam o controle de toda a energia sexual do ser humano e entrava como se fosse um órgão sem função. E aqui, agora ele está esclarecendo, não é como nas velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras. E em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, mentalmente, psiquicamente, ele é um dos órgãos mais importantes para a gente. O neurologista comum não a conhece bem. Então, isso daqui é uma informação que o médico, que não tem preconceitos, né, o médico que lê essa obra, ávido por conhecimento, acaba se beneficiando muito, porque esse livro trouxe informações novas que o mundo da medicina não conhecia aqui. Então, o neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Isso na época, né? Hoje, muito da psicologia, principalmente os psicólogos espíritas, principalmente, né? Eles já têm conhecimento de tudo isso que a gente está lendo aqui. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Então, ele já tinha sido percebido por alguns, né, dos encarnados ainda, mas exagerado, de maneira exagerada, da maneira que ele interpretou. E enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Então, nós temos que entender que ela vai além desse freio às manifestações sexuais que se entendia. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Então, agora o que o Alexandre está passando é exatamente o que acontece na realidade, espiritualmente vendo. Então, aos 14 anos, quanto às suas atribuições essenciais. Quais são as atribuições essenciais da glândula? A questão
da origem de uma energia psíquica, mental, como está falando. Não somente a atribuição sexual, como é dito, que também é. Mas a essencial é essa comunicação com o mundo espiritual, com o mundo do pensamento. Então, aos 14 anos, mais ou menos, ela recomeça a funcionar no homem encarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Então, a partir dali, a glândula epífise, antes que controlava ou barrava, freava alguns instintos, agora não, ela é fonte criadora. Ela é algo que é possível gerar uma série de coisas na criação que nós somos convidados a fazer aqui na nossa vida. A criação mental, a criação com relação à nossa energia vital, com uma série de coisas. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Olhem como isso abre uma série de informações para estudos que vão muito além do que a gente é capaz de fazer aqui. Porque aos 14 anos é o início da puberdade, é o início da adolescência. Né? É quando, então, como ele fala, aquele ser começa, inclusive, a recapitular existências, né, sobre paixões vividas em outras épocas, em outras encarnações. E aparecem, por isso existe um conflito, muitas vezes, muito grande no adolescente. Até então, ele está com tudo aquilo freado. Mas, a partir de uma certa idade, então a gente sabe que um ser que encarna novamente, que reencarna com uma nova possibilidade, na infância, ele está com muita coisa das encarnações passadas meio abafado, sendo limitado. Até porque a encarnação tem essa função: receber novas instruções, receber uma série de coisas que a gente recebe do ambiente onde a gente foi inserido para reencarnar. Na família, no ambiente onde a gente convive, com os amigos, com a sociedade, com a escola. Tudo aquilo a criança assimila com facilidade. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala sobre a infância, e os Espíritos explicam que a criança, nessa fase, antes dessa idade já que traz coisas do passado, a criança ela tem uma suscetibilidade a receber novas informações maiores, até chegar essa fase em que começa a vir uma série de vibrações, de impulsos que são do passado. E aí o conflito do que recebeu atualmente e do que se carrega no passado. E ali é onde o ser vai começar a escolher que lado que ele vai deixar falar mais alto. E vamos seguindo. Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criaturas de que a criatura se acha investida. Então, olha isso, né? Uma série de coisas dessa emotividade sendo formado ali, laços que ligam com o plano espiritual, né? E inclusive ligam às outras existências, e ali isso tudo começa a ser trabalhado para que seja incorporado, né? Para o aprimoramento daquela alma, para que aquele espírito ele consiga cada vez mais adquirir essa evolução.
Deus meu, exclamei. E as glândulas genitais, onde ficam? Quer dizer, aí o André Luiz está vendo o quanto ela é importante e agora ele está falando, puxa vida, então eu achava que estava tudo com relação a o potencial criador nos órgãos sexuais, genitais, né, do ser humano. E aí agora ele está falando, então se ela faz tudo isso, e os órgãos genitais, onde que ficam nessa importância do corpo humano? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Então é algo muito mais material, as glândulas genitais, e a glândula pineal, né, ou a epífise, ela tem esse poder criador, esse centro, né, de comando de tudo, mas muito mais espiritual, muito mais etéreo, né, voltado para a questão realmente do lado vibratório que a gente, não material, que a gente muitas vezes não está acostumado a pensar. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. Então, olha isso, ele está agora afirmando. A epífise, por mais que, olhando materialmente, ela tenha atrofiado, é ela quem comanda, inclusive, o lado mecânico dos órgãos sexuais. A fonte do comando de tudo acha-se absolutamente controlada pelo potencial magnético da epífise. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos. E a gente sabe que muitas vezes é o nosso pensamento quem comanda ou quem origina os impulsos sexuais, muitas vezes que a gente erroneamente julga que parte somente do lado material. Mas não, se origina muitas vezes de formas de pensamento que a gente cultiva, que a gente traz, que a gente se afiniza, que a gente se liga. Então, a glândula pineal, ela como se fosse uma produtora, como ele fala, não é exatamente isso, mas ele falou, se eu pudesse me expressar assim, eu chamaria de hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Então, olha isso. Até os cromossomos sofrem influenciação da energia mental que se origina dentro da glândula pineal. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Então, apesar de ele abrir um leque de entendimento com relação ao estudo da ciência médica com relação à glândula, a epífise, né? Agora ele está querendo voltar ao que mais importa para eles, a glândula da vida espiritual do homem. É essa a grande função da glândula da epífise. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. E aí o Alexandre seguiu explicando. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Então, olha isso, até na distribuição dos hormônios de todas as glândulas produtoras de hormônio no nosso corpo, a glândula pineal tem ascendência. Então, a glândula pineal, é o comando de tudo isso. Ô, Karen. Gente, boa noite. Desculpa o atraso, viu? Boa Depois noite. eu pego o começo. Não tem problema, imagina. A gente tá. É um capítulo, Karen, que está falando muito, particularmente da glândula pineal ou epífise, que é um órgão desconhecido muitas vezes na área médica, mas que tem uma importância primordial na nossa vida espiritual. E aí o que ele está falando aqui agora? Ele acabou de falar que ela também tem um papel importante no comando das glândulas produtoras de hormônio do nosso corpo.
Na medicina não se conhecia isso na época, né? Hoje se evolui com relação a tudo isso que está se aprendendo. Mas agora ele ainda desdobra mais informações com relação às funções da glândula. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Olha isso. Eu falo que esse capítulo, ou esse livro de uma maneira geral, tem muito a ser estudado, talvez com calma, a ser relido. Porque o que ele está falando é que, inclusive, a nossa vontade principal, aquilo que nos motiva, é o que faz com que essa glândula, inclusive, influencie algo até no próprio subconsciente da gente. E isso mostra, então, o quanto que nós temos um poder de controlar o que às vezes a gente acha que não está sob o nosso controle. Porque é algo que se origina na nossa determinação, na nossa vontade, e que acaba conseguindo gerar. Por que muitas vezes um pensamento positivo repetido, uma oração constante repetida, dependendo do caso, consegue fazer a cura, por exemplo, de uma doença, de um problema no nosso corpo? É tudo isso se originando de um pensamento, de uma força psíquica que acaba comandando depois a parte orgânica. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, ela comanda tudo. No nosso corpo, ela é a fonte de comando de energia para todos os órgãos, todas as células. Manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então, quando nós não temos conhecimento ou consciência disso tudo, a gente acaba por invigilância do nosso próprio pensamento, muitas vezes, alimentando essas sensações inferiores de natureza animal, como ele fala, né? Em todos os sentidos. No sentido sexual, mas também no sentido das emoções mais animais que nós carregamos, né? Da raiva, tudo. E isso acaba, como ele fala, né? Viciando esse foco sagrado de forças criadoras e desviando para algo que não é o mais importante. Ele poderia ser utilizado para ascensão, para poder elevar o nosso padrão de pensamento, de vida. E isso a gente aprendeu também no nosso lar, né? Dos mensageiros. Vocês se lembram no nosso lar quando a ministra veneranda fala da força do pensamento? Quando a gente leva o nosso pensamento para cima, a gente traz coisa do alto para o nosso dia a dia e aquilo passa a ser um padrão. Mas quando a gente fica focado no nosso pensamento na parte mais inferior, a gente acaba também trazendo ou vivendo no que esse pensamento acaba focando. Então, o que está falando agora aqui, explicando melhor, é onde funciona exatamente tudo isso que estava explicado no livro anterior. Então, esse foco sagrado de forças criadoras, quando ele é relaxado nessa busca com o mais alto, ele acaba se imantando as coisas inferiores que nós ainda temos, carregando do nosso passado, da nossa evolução, que é natural. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais
para os campos mais baixos do prazer materialista. Então, quantos de nós não gastamos um tempo precioso do nosso pensamento, do nosso dia a dia, preocupado com realizações materialistas, de todos os níveis? A glândula, ela é para ser espiritual, mas a gente usa ela e foca no material, porque isso é um hábito viciado que nós carregamos. Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Eu vou ser bem sincero aqui, porque eu quero que a quem quer que esteja ouvindo isso daqui que eu estou falando, eu não sou capaz de entender tudo o que está escrito aqui. Então, a gente começa a ter uma noção do que está sendo dito aqui, mas eu acho que isso requer mais estudo, mais aprofundamento na doutrina, em tudo que a gente tem agora como possibilidade para buscar essas informações e nos aprofundar para entender melhor. Mas basicamente o que está falando é isso. Nós podemos utilizar para uma direção e muitas vezes ainda, por vício, né, do nosso ser, a gente volta às velhas tendências e traz à tona tudo aquilo que nós ainda temos do passado. E ao invés de resolver, nós muitas vezes recapitulamos, nós muitas vezes revivemos aquilo. Então, se me perdoem se eu não estiver realmente conseguindo passar tudo que esse capítulo tem para nós, né? Mas eu acho que isso nos dá ânimo, né, para buscar ir além do que esse livro pode nos oferecer. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. No Espiritismo, através do Emmanuel, a gente vem com o tempo aprendendo que existe uma diferença entre vontade e desejo. Nesse capítulo, ele fala sobre os desejos e ele fala sobre a vontade. No livro Pensamento e Vida, ele descreve que a vontade é a força principal da nossa movimentação mais elevada. É a força mais consciente das leis divinas, que a gente anseia e um dia alcançar. E os desejos, porque na língua portuguesa a gente pode, às vezes, achar que é a mesma coisa. Vontade, desejo é a mesma coisa, mas não. No Espiritismo, quando ele fala vontade, ele está falando de aspirações sublimes do espírito. E desejo, ele está falando do mais material, das necessidades mais materiais do ser humano. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Olha o que ele está falando aqui, vamos tentar entender. E vocês me ajudem, por favor, né? Se eu não estou conseguindo compreender tudo.
Então, daí procede a necessidade de regras morais. Então, imposições para aqueles que muitas vezes têm um desequilíbrio desse potencial criador. Um desequilíbrio que tende mais ao para baixo do que o para cima. Porque se aquele espírito quer realmente ascender, subir, então ele quer realmente adquirir algo mais elevado, ele aceita muitas vezes algumas regras e imposições que vão aos poucos trabalhando essa elevação. Porque às vezes sozinho ou com toda a liberdade ele não consegue. Ele se perde de novo. Então, às vezes a gente não entende o porquê que algumas privações acontecem na vida de algumas pessoas, por mais que ela tente se libertar, mas parece que as coisas ainda seguram. Então, eu entendo mais ou menos dessa maneira. E aí, olha como ele ainda segue. Tudo bem até agora? Para todo mundo? Tudo. Pra mim, tá. E ele segue falando, então, dessa necessidade de regras morais. Né? E aí ele segue falando: renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva, não representam meros preceitos de feição religiosa. Olha isso. Porque às vezes as pessoas, hoje, principalmente nos dias de hoje, que se fala muito em liberalismo, né, em abertura no campo de vários setores da humanidade, né, e não ter tantas regras, em a pessoa ser mais livre para fazer o que quiser, e acha que isso tudo é algo de imposição meramente religiosa, que não tem impacto na vida orgânica daquele ser. Mas é o que está falando aqui. Renúncia à abnegação, continência sexual, disciplina emotiva não são meros preceitos religiosos. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. É, é algo que a gente precisa ficar pensando, né? Relembrando tudo isso. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Então, certas privações, por mais que muitas vezes apareça como um, uma infelicidade para algumas pessoas que vivem privações, porque a gente sabe que as privações variam, né, nos encarnados. E a gente sabe que isso pode estar relacionado com ou essas potências que podem estar desequilibradas em alguns seres ou não, ou coisas que trazem do passado. Mas apesar de parecer um prejuízo para aquele ser, para o ser que é muito materialista, ele fala assim, não, aquilo está limitando a felicidade daquela pessoa. Mas aqui está falando, ela serve para o enriquecimento efetivo da personalidade daquele ser. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Então não tem ninguém ou nada na criação que fuja, né, às regras dessa lei de nosso Pai. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Então, quando aquele ser tem centros desequilibrados, ele vai viver a consequência de situações da sua vida em desequilíbrio. E quanto mais ele buscar esse equilíbrio, as coisas vão naturalmente acontecendo porque é uma consequência natural da natureza dele. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. Então isso serve para todas as religiões, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que só o fato de ela ser devoto e naquele culto religioso
falar eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ó, não adianta nada a gente morrer falando. Eu sou espírita, eu dou passe, eu vou no centro, eu sou católico, eu recebo a hóstia. Se não for trabalhado o burilamento próprio e íntimo de cada um de nós, isso não muda nada a nossa condição do lado de lá. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. Então, não é algo que a gente não pode ter a pretensão de que a gente vai dar alguma distorcida. É algo muito maior. Se a gente observar as forças da natureza, do mundo aqui material, a gente vê a força. A gente já estava, antes de começar aqui, a gente estava falando dos tornados, né, Léo? Imagina as forças da natureza, né, do mundo material, a gente vê que a gente não pode contra aquilo. Imagina as forças da natureza do mundo, de Deus, do mundo espiritual, das leis que são sábias, soberanas, são boas, são justas. Então a gente não vai fugir, graças a Deus a gente não vai fugir, porque elas são boas. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo. Quer dizer, o sentimento que aquele ser carrega, apesar de ainda não ter conseguido muita coisa, mas aquele sentimento profundo, no extremo instante, é claro, que também ajuda na regeneração daquela alma. Ela pode carregar instintos materiais ou inferiores de encarnações passadas, mas aquele sentimento profundo, ele vai ajudar, ele vai imprimir uma regeneração e vai trazer benefício, não há dúvida, para ele. Mas não representam a realização precisa. Então, ele não dispensa esse esforço constante nessa luta do burilamento próprio que nós todos temos que fazer. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim. E pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Esse é um capítulo que mostra que ciência e religião estão intimamente ligados. Porque tem muitos cientistas, médicos e de todas as áreas da ciência que acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, pensam, eu sou cientista, eu não posso me rebaixar e acreditar em forças que eu não entendo. Aqui não. O André Luiz está falando, é a primeira vez que eu estou ouvindo o comentário sobre tudo isso, que para mim antes era da raciocínio lógico, razão, científico, mas que tem tudo a ver com a consciência, com a virtude, com a santificação daquele ser. Isso impacta diretamente na vida orgânica daquele ser. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura. Ao acaso das circunstâncias. Quer dizer, não é algo que acontece aleatoriamente, não é algo que não tem importância, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Então, o André Luiz agora está entendendo o que significa receber um novo corpo, reencarnar novamente. É uma responsabilidade bem determinada, definida, para aquele ser que vai aprender, se elevar ou reparar alguma coisa. Nos esforços evolutivos ou redentores. Quer dizer, pode ser que o espírito que esteja recebendo um novo corpo, às vezes ele não está resgatando nada. Ele está evoluindo, usando aquilo para burilar o seu espírito. Então, o corpo tem papel importante na evolução do espírito. Então, o espírito que não tem nada a apagar, ele vem para progredir.
para evoluir. Agora, existem os que também vão progredindo, mas através do corpo vão pagando as coisas, resgatando débitos e dívidas que acabaram adquirindo em existências passadas. E aí, o Alexandre, né, compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades força, quer dizer, a pineal segregando esse potencial, né, constante, mental, espiritual, mas segregando essas unidades força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então nós temos ao nosso dispor uma matéria-prima que a gente que escolhe o que fazer com essa matéria-prima. Então são forças psíquicas que quando a gente está aqui estudando, fazendo uma oração, buscando elevação de verdade, não é externamente, é de verdade. Então não adianta ir no ambiente onde a gente vai, no centro espírita, por dentro carrancudo, por dentro tratando mal as pessoas. A gente tem que, esse esforço constante que a gente faz, a utilização dessa unidade que é formada, né, através da epífise para elevação. Então, aproveitemos isso no serviço da nossa iluminação, do nosso refinamento, em benefício da nossa personalidade. E não relaxemos esse potencial criador com emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal. E na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então, do mau uso que muitas vezes a gente pode fazer dessa oportunidade, como ele fala, né, como se fosse um porco, né, um suíno se resvalando na lama ali, ou se lambuzando na lama, ele na verdade se suja e leva isso daí que se prolonga. Então, dificilmente consegue o homem levantar-se desse mergulho terrível nas sombras, que esse mergulho leva além da morte corporal. É por isso que muitos, depois no mundo espiritual, vocês se lembram, para quem assistiu, né, aquele filme do Divaldo, que depois o Divaldo vai lá na casa daquele senhor, né, que ele era um alcoólatra, e quantos que estavam ali ao redor dele que ainda eram dependentes da sensação do alcoolismo e que iam se alimentar daquela viciação daquele ser que ainda estava encarnado. Então, isso segue. O que a gente cultivar aqui, essa luta nossa, é constante. E quanto mais a gente conseguir se elevar aqui em vida, mais a gente vai estar livre. Mas do lado de lá, muitas vezes, esses espíritos seguem na busca dessas sensações. As sensações do álcool, das drogas. Se é difícil, né, o ser se livrar de um vício da droga aqui encarnado, não achemos que depois de desencarnado ele vai estar livre porque ele deixou o corpo para trás. Porque isso é uma viciação mental. É uma viciação que o psiquismo daquele ser está carregando e ele, com corpo ou sem corpo, vai buscar a mesma vibração. E é isso que é a prisão que o umbral faz a essas criaturas. A prisão às sensações
que ainda eles não conseguiram se despojar. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Então, olha isso, né? Alguns perceberam que essa energia criadora precisa ser canalizada de alguma maneira para algumas outras atividades. E a prática do esporte é uma delas, em todas as suas modalidades. Então, isso a humanidade lá atrás já percebeu que é necessário muitas vezes a gente colocar toda essa energia psíquica, hormonal e do próprio corpo da gente em algo que pode ser benéfico e não uma viciação que acaba ficando psíquica. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Então, olha isso. O esporte, até isso, tem a ver com a necessidade ou com algo que é benéfico para a nossa vida encarnada. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora atenta, em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Quer dizer, apesar de o homem lá atrás perceber e orientar isso, apesar, né, de a tenda que ela está no caminho, ela é incompleta e defeituosa. Então ela não está de todo correta. Ela falta elementos e ela tem defeitos. Ela está no caminho. Mas a espiritualidade, a humanidade vai evoluir ainda nesse sentido. No domínio dessas forças, na canalização adequada dessas forças. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências, em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. Quer dizer, o homem ainda acaba, mesmo dentro dessas atividades, se degenerando para o desequilíbrio, se apaixonando por aquilo que faz de maneira desequilibrada. Quer dizer, é uma viciação daquele prazer, daquela emoção, daquela conquista, que acaba desviando mais uma vez o que poderia ser nobre. Mas eu não sei se eu entendo bem sobre isso, mas eu digo assim: o que poderia ser benéfico ao corpo e à alma, alguns, por exemplo, acabam se apegando demais e se achando deuses, por exemplo, dentro do esporte. O orgulho acaba tomando conta da vida desses seres que acabam se sobressaindo dentre outros. São muito raros ainda. Desculpa, Marco. Pode falar, Pode ser Karen. que aqui se aplique aquele parágrafo que ele falou que tem a vontade, mas que ela precisa da regra moral, né? Se não Exatamente. tiver. Exatamente. Então, porque quando a gente se desvia ou se desequilibra em qualquer regra moral, a gente se perde nesse sentido, né, cara? Então eu acho que é muito por aí mesmo. Mas por quê? Porque o ser humano está caminhando, está lutando, está buscando essa plenitude, né, essa evolução. Mas ainda o ser humano carrega essas viciações, né? O próprio orgulho, o egoísmo. Então tudo o que envolve os nossos seres.
E aí ele fala que, né, são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. São muito poucos aqueles que já entendem tudo isso que a gente está tentando entender aqui. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Olha isso, né? Jesus ensinou a virtude, então as leis morais de nosso Pai, como o esporte, o exercício que a nossa alma tem que fazer. E nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Eu não sei, o que vocês entendem sobre isso que ele está falando aqui agora? Ó, Jesus, então o homem vive esquecido de Jesus que passou as virtudes como esporte da alma. E esse homem esquecido de Jesus, das virtudes, nem sempre se lembra que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância. Quer dizer, a gente às vezes pega algo que é reflexo da nossa essência, ou a sombra, ou o mal, e não procura modificar a própria essência. A gente fica o tempo todo querendo cortar aquilo que é mais externo, aquilo que é mais aparente, a sombra da substância. Mas o que a gente tem que mudar é a substância em si. É a nossa essência. É por isso que é o bom combate que Paulo de Tarso falou. É por isso que é a orientação que a gente tem em vários locais, assim, não se preocupar demais com as coisas externas e principalmente com o interno, com o que a gente carrega. Então, eu acredito, eu entendo de alguma maneira assim, e aqui o que está sendo dito. Mas eu não sei, eu não quero falar que eu tenho a razão sobre isso aqui. Eu quero deixar em aberto até para vocês comentarem, ou quem estiver assistindo isso depois, se for preciso, colocar um comentário no vídeo que fica, para que a gente vá descobrindo e indo atrás de tudo isso. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? Então, quer dizer, aqueles que dão vazão demais a esses instintos, a essas necessidades, a essa busca, né, que o orgulho, que a vaidade, que a busca pelo poder e tudo mais, desregrada, acabam trazendo como consequência para aquele espírito, para aquele ser. Então agora a gente entende o quanto que é importante a gente lutar contra um instinto que muitas vezes a gente carrega. Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício. Eu vou falar uma frase, né, uma forma de encarar isso que o Arthur uma vez falou que me marcou. É o sacrifício pessoal que faz a gente conseguir uma luz, né? A gente consegue fazer brilhar a nossa luz. E ele fez a comparação naquele dia com a própria vela. A vela, para emitir luz, ela consome a si mesma. Então é isso, de alguma maneira, o que está sendo dito aqui. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza.
E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Então, como ele já falou muito e eles tinham mais coisas ali para fazer, né? Ele de certa forma só concluiu. Então, a função da epífise na vida mental de todos nós é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo, compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? Então o André Luiz começou a falar alguma coisa nas conclusões dele, né? E aí o orientador, o Alexandre, né, cortou minha palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Então, se a energia sexual traz tanto problema para a criatura humana, que o André Luiz está pensando, será que então não é melhor parar com isso? Será que Deus não pode encontrar outro meio das criaturas evoluírem? Não precisar nascer na carne através dessa forma que é. Só nasce um ser humano na Terra se duas pessoas se ligam sexualmente e fazem um novo ser reencarnar. Então será que não é melhor parar com isso? Se isso é causa de tanto sofrimento? Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Então o Alexandre já responde taxativamente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. Então é isso que faz parte do nosso progresso. Nos colocarmos de frente a essa busca que cabe a nós conquistar. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Então, nesse assunto, cada um de nós tem que entender o que é harmônico, o que é desequilíbrio. Porque no desequilíbrio, a gente muitas vezes estaciona nesses desfiladeiros fatais. Na harmonia, no controle, a gente consegue ir adiante. Utilizar isso para progredir. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Eu acho que esse último parágrafo é para nós. Não é só para o André Luiz. Porque eu acho que um capítulo que a gente tem que digerir com calma. A gente tem que refletir, tem que buscar a compreensão mais elevada, né? Não só o que a gente entende. A gente tem que buscar muitas vezes, refletindo, entrar na sintonia desses espíritos e conseguir trazer para o nosso mundo íntimo, né? E nosso mundo materializado hoje em dia, a necessidade do nosso espírito de conseguir evoluir com essas experiências. E aqui termina, então, André Luiz assinando o segundo capítulo do livro Marcos, Missionários da Luz. Oi, dá para falar já? já pode falar.
Então, eu vou falar, você sabe muito bem que, inclusive, como eu estou cansada, eu não sei falar. Você não pode imaginar esse capítulo inteiro da Epífise como é importante. Isso aí é maravilhoso. Eu conversei, estudei sobre a Epífise com o seu João. Com o seu João, eu lembro que você falou. Vocês não podem imaginar. Eu queria poder conversar com o seu João sobre Vai, a Marcos. Epífise. Eu não podia falar o que ele falou para mim. Está gravado aqui dentro para sempre. Então, eu falo, por favor, que todos leiam de novo, estudem de novo, renova novo, porque tudo aquilo que você falou sobre o esporte, que a gente também precisa fazer, esta semana, hoje você falou uma para mim, que realmente falei, opa, peraí, que negócio da Andréia hoje. Do quê? Como é que você falou hoje? Você fez assim, eu não sei falar, mas quando eu fiquei nervosinha. Porque você já pensou pelo lado pior que poderia estar acontecendo. Exatamente. Eu falei, não, peraí, por que eu vou pensar nisso? Vamos pensar bem. Pensa coisa boa, em vez de pensar coisa Mas ruim. isso que nós temos que fazer diariamente, em cada minuto. Sim, sim. A gente erra muito, mas nós temos que lutar para corrigir. Exercício do corpo e exercício da alma nós temos que fazer. Constante. Exatamente. E essa Epífise é a alma da gente. É a alma, é a ligação com o mundo espiritual. Exatamente. E para todo mundo ficou muito difícil, eu acho que deu para entender em partes, né? Porque a gente não consegue, eu acho que, entender tudo que está escrito aqui. Mas se mais alguém tiver alguma coisa para fazer, alguma observação para fazer, senão encerramos. Deu nosso tempo também, né? Certo? Então, que Deus nos inspire, nos abençoe para poder digerindo, né? Como ele fala no fim do capítulo. Agora é digerir tudo isso daqui. Isso é. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez por toda a presença aqui de vocês. Obrigada a você, Marco. Tchau, Sila. Obrigada. Tchau, Marco. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Marco. Até mais, hein? Tchau, Boa tchau. noite.